E eu vou justificar por que a minha alternativa é ou não, eu não concordo. O campeonato está começando, os times vêm de uma longa parada, 3 meses e meio. O Grêmio teve aí meia dúzia de jogos pelo Campeonato Gaúcho, vai disputar a final contra o Caxias, ganhou a classificação dentro de campo, jogando mais que os seus adversários, especialmente que o seu rival, que o Internacional. Então os times estão buscando ritmo de jogo. E esse Campeonato Brasileiro, na minha opinião, ele está franqueado, ele está aberto. O Flamengo não costuma ter trabalhos a longo prazo, tanto é que o comandante já pulou da barca e voltou para Portugal, o Jorge Jesus, para dirigir mais uma vez o Benfica. Então o Flamengo não sei se o Flamengo, ainda que tenha o melhor elenco do futebol brasileiro e um dos melhores do continente sul-americano, eu não acho que o Flamengo vai conseguir reproduzir aquele futebol lá em cima como fez no ano passado. Talvez não. Tanto é que já abriu perdendo para o Atlético Mineiro. Então, esse é um campeonato aberto e o Grêmio está, na minha opinião, entre os credenciados para disputar o título. Não vou dizer que o Grêmio vai ganhar, mas o Grêmio vai disputar o título com ótimas possibilidades de título. Então, eu acho que é um erro, Renato, diminuir a possibilidade de vitória fora de casa contra o Ceará. Quero escutá-los. Eu tenho um posicionamento muito claro e ontem me posicionei em relação a isso, sobre esse tema, falando o seguinte: para mim o Internacional ele é mais candidato ao título do Campeonato Brasileiro do que o Grêmio. E por que eu estou falando isso? Principalmente porque o Grêmio já avisou, o Renato Portaluppi já deu uma luz alta no último domingo, dizendo que vai priorizar as Copas, por uma questão de grana, porque ele diz que financeiramente dá muito mais dinheiro, porque segundo o Renato tem toda aquela questão de, tu passa 2, 3 fases, tu já está numa semifinal e numa final, então ele vai priorizar as Copas. Por conta deste comportamento do Renato, eu coloco o Internacional com uma possibilidade muito maior de conquistar o título. Votando numa outra interativa, é isso? Quem é mais favorito ao título brasileiro? Inter ou Grêmio, é isso? Então tem uma outra interativa hoje no área do Twitter, bota aí, gente. O JB estava buscando informação, estava conversando com o seu bruxo Jael, ele é muito amigo do Jael, né? Agora, tá de amizade com o Jael. Bota aí a interativa, ele não viu, o JB não viu. Não. Carícias. Atenção, vamos, depois a gente apaga da gravação aí do programa essa parte. Você concorda com o uso de reservas pelo Grêmio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? João Batista Filho, boa tarde. Eu posso terminar? Claro. Eu posso terminar? Claro. Bom, o Jael tem que se entender com outras pessoas aí no bastidor. A situação é a seguinte: o Grêmio... Aqui tu perdeu toda a minha linha de raciocínio. Mas o Inter é muito mais favorito que o Grêmio. Aí, o Inter é mais candidato ao título do Campeonato Brasileiro do que o Grêmio. Isso aí, é verdade. Parabéns pro GC que fez seu papel. Sim, mas é uma teoria esdrúxula. Tu com pena da tua teoria. Por isso, eu tenho que manter uma coerência, César. A minha missão é ser coerente. É ser coerente. Então, se eu acho... Ele tem que fazer esforço para ser coerente. O negócio... Quando o cara tem que fazer esforço para ser coerente, encerrou aí. Tá bem, vamos lá. Mantenha a tua coerência. Se você só me atrapalha desse programa, eu não quero mais votar. Vai, César. Pois eu, diferente do posicionamento geral. O posicionamento geral de hoje é de que o Grêmio está cometendo um erro ao colocar os reservas lá. Por quê? Porque a gente tem lembranças dos anos passados, onde o Grêmio botou fora pontos importantes em jogos como o de hoje. Só que esse ano é diferente. Esse ano nós temos uma pandemia que fez com que o calendário do futebol fosse reduzido em número de, sobretudo, de descanso. E tu vai obrigatoriamente precisar utilizar, por bem ou por mal, esses jogadores, ou um número maior de jogadores. Então, me parece que o Grêmio faz de forma correta em um jogo que pode, sim, com as reservas, conseguir um resultado relativamente bom, me parece até mesmo uma vitória. Não vai conseguir jogar quarta e domingo com todos. Hoje, quem tem grupo leva vantagem. Por que não faz um misto, então, hoje, e um misto? Pois é, a única discussão é essa, talvez de colocar um outro jogador a mais, poderia se pensar. Mas eu acredito que o Grêmio hoje vai vencer o jogo com os reservas e mostrar que o grupo é forte. E amanhã o JB vai vir aqui pedir desculpas para a própria tese. Bagé? O Grêmio erra, o Renato erra de novo, mas o Renato ele pode fazer tudo no Rio Grande do Sul, que ele vai ser sempre abençoado. O César acabou de abençoar, tá tudo certo. Senhores, a pandemia, o César, ela mostra justamente que é tudo diferente do que era antes. O Grêmio tem uma situação que o Renato cita, que o JB lembrou, que ela não é verdadeira. E alguém tem que começar a confrontar o Renato quando ele dá alguma resposta, a gente poder trazer números para ele.
O Grêmio nos últimos 3 campeonatos foi 4º colocado. Peguem a taxa de premiação que o Grêmio ganhou por ser 4º colocado e confrontem com o Grêmio ganhou na Copa do Brasil. Sabe onde é que a Copa do Brasil é mais rentável? Para quem ganha. O Grêmio não ganhou. Aliás, o Grêmio não ganhou a Copa do Brasil do ano passado, depois de abrir 2-0 dentro da arena contra o Atlético Paranaense, poderia empatar e perder por 1 gol. O Renato conseguiu perder por 2, o Grêmio saiu eliminado e quem foi o culpado? O PP, que teve um pênalti desperdiçado. Então chega de abençoar o Renato. Acho que a hora que tem que abençoar o Renato, a gente abençoa. Tá errado. O Grêmio não tem justificativa para deixar o Vanderlei fora, para deixar o Jeromel e o Kahneman fora, para deixar o Maicon fora e para deixar o Diego Souza fora. As únicas alternativas que a gente pode compreender são as seguintes: o Jean-Pierre está com o pai hospitalizado, é uma situação complicada, ele tem que ficar aqui perto, e o Matheus Henrique foi vetado pelos médicos, embora tenha treinado normal na segunda-feira. Está errado. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é um campeonato que exige regularidade. O Grêmio ganhou o primeiro jogo, não está proibido ganhar lá. Não está proibido ganhar com esse time. Só que já mostra para os jogadores que o Grêmio meio que está descansando. Não tem nada para disputar nesse momento. Vai preservar jogador para quê, César? Eu dou os números que o Bagé pediu. A projeção do último Campeonato Brasileiro, que tem todo um cálculo de posicionamento, número de jogos transmitidos pela televisão aberta, mas do último Campeonato Brasileiro ficou em 99 milhões de reais. E na última Copa do Brasil, o Grêmio chegou na semifinal e ganhou 12 milhões de reais. Olha, a diferença... onde é que o Campeonato Brasileiro é gigantesca. E isso é ilusório. É que a gente pega assim, se o cara ganha a Copa do Brasil, ele tem X milhões. Sim, mas o Grêmio não ganhou. Até 70. Se ele ganha a Libertadores, ele tem X milhões, mas não ganhou. A realidade do Grêmio é 3 anos, 4 colocados. O Brasileirão, César, ele já está garantido. Porque o Brasileirão é uma cota que fixa, que todo mês tu vai recebendo. A única diferença que vai acontecer é o número de partidas transmitidas na TV aberta e principalmente depois tu chega em 4º, 3º, 2º, 1º lugar. Mas isso não é uma variação tão grande. Agora, tem uma questão que eu sempre falo. Tu coloca reserva, uma hora tu vai ter que renovar esse contrato. Hoje o contrato é até 2024. Se tu começar reserva, vai chegar uma hora que a televisão vai chegar para ti e vai dizer, eu não vou te pagar a mesma coisa. Eu vou te pagar metade.